Faltam 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians repetir o que ele fez nos últimos 7 jogos, quando ele conquistou 1 vitória, 3 empates e 6... Aliás, e o resto de derrotas, ele tem 6 pontos. O Corinthians tem 6 pontos nos últimos 7 jogos. Se ele repetir esse desempenho nos 7 que restam, ele seria ultrapassado pelo Palmeiras, tendo como base o desempenho do Palmeiras nos últimos 7, e o Santos se igualaria ao Corinthians. Então é um desempenho muito ruim mesmo. Aí as pessoas começam a olhar para o time e falar, tem que fazer isso, cara, ele tem que fazer aquilo. Assim, a gente gosta de brincar de Deus nessa profissão. Além de errar conta, a gente gosta de brincar de Deus nessa profissão, de dizer o que os outros têm que fazer ou não têm que fazer. O Carille, que é quem está lá no dia a dia, quem está lá trabalhando com os jogadores, mexeu no time e a escalação para o jogo contra o Palmeiras, baseado no que ele treinou, ficou assim, ó. Ele coloca no meio-campo o Camacho no lugar do Maicon e coloca o Cleison no lugar do Jadson. Eu acho que o Jadson é melhor que o Cleison, mas quem sou eu para dizer o que o treinador que está lá no dia a dia tem que fazer ou não? Mas o Jadson atual ou o Jadson do primeiro turno? Qualquer Jadson. Eu acho o Jadson melhor que o Cleison, mas isso eu acho aqui, ó, do conforto do meu ar-condicionado na minha cadeira. Eu não dou treino lá, eu não tô lá no dia a dia, eu não converso com o Jadson nem com o Cleison, mas eu acho qualquer Jadson ainda assim, erros de conta à parte, melhor do que o Cleison. Só que eu acho que o Carille, ele precisa encontrar soluções, ele precisa mexer com o grupo, com o comportamento dos jogadores. E 2 jogadores muito importantes no esquema do Carille caíram muito de rendimento, o Rodriguinho e o Jadson. E eles representavam o ritmo do Corinthians na hora de partir para o ataque. Então é normal que o Carille esteja nesse momento buscando soluções. O que não dá é para ficar parado esperando a solução cair do céu, esperando a boa fase voltar ao Jadson. Então ele precisa movimentar o ambiente dele. Eu não vou entrar nesse julgamento se está certo ou errado. Eu acho que precisa fazer alguma coisa, porque o Corinthians está vendo o título escapar pelos dedos, um título que foi praticamente conquistado depois de um primeiro turno perfeito, ou quase perfeito. E agora, André, o Corinthians vai lidar com dificuldades. Se o Jô for punido, eu acho que 4 jogos é muito, seria um exagero 4 jogos, talvez um jogo, só que isso não está previsto no julgamento, é 4 ou 12, de 4 a 12. 4, eu acho um exagero pelo que ele fez no lance ali com o Rodrigo, mas vamos lá, vamos considerar que o Jô pegue uma punição. Vamos lembrar também que o Cássio vai para a seleção brasileira e vai ficar 3 rodadas sentado no banco de reserva já da seleção, vendo a coisa pegar fogo aqui no Campeonato Brasileiro. Então serão 3 jogos fundamentais para o Corinthians sem o cara que garante lá na frente e o cara que garante lá atrás. Olha o tamanho do problema que pode aparecer aí no colo do Carille. E aí, eu sei que já está feito, a seleção vai jogar, o Tite já fez a convocação, mas olha, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho do Tite, todo o respeito, eu reforço todos os elogios que são feitos ao Tite, mas, nesse momento, convocar jogadores que estão em fase decisiva no futebol brasileiro me pareceu um pouco falta de sensibilidade, André. A culpa não é dele. É o último jogo. Eu trouxe essa informação aqui. O Tite não fala isso publicamente, mas por isso existem jornalistas, para a gente apurar a informação. É o último teste do Tite. No ano que vem, nos amistosos que ele vai fazer contra a Rússia e a Alemanha, ele vai com o time da Copa. Então, é o último teste que ele faz. Ele vai abrir mão de teste, porque o calendário do futebol brasileiro não respeita o calendário da seleção. Olha, eu discordo de você nessa. Mas, vamos só voltar às minhas contas aqui, porque eu fiz a colinha aqui, tá? Então, olha só, é o seguinte. Nos últimos 7 jogos, o Corinthians tem 3 derrotas, 3 empates e 1 vitória. O Palmeiras, ou seja, 6 pontos. O Palmeiras tem 14 pontos nos últimos 7 jogos. Se esse desempenho for repetido, o Palmeiras passa o Corinthians nas rodadas derradeiras. E a classificação do retorno, esqueçam as contas do apresentador e vejam na tela, tá assim, ó. Classificação do retorno. O Corinthians tem uma campanha de time rebaixado no retorno, é a 17ª campanha. E o Palmeiras tem campanha de time... a gente está com um jogo a menos aí, diretor, porque essa classificação foi feita antes do jogo contra o Cruzeiro. Mas a do Corinthians não se altera, vamos lá, vira a página.
O Corinthians é a 17ª campanha do retorno, com 12 pontos. Então esse é o abismo que separam os times que se enfrentam no domingo em Itaquera. E aí o Dudu, porque em São Paulo está muito divertido. Em São Paulo, os corintianos, para secar os palmeirenses, começam a dar parabéns pela arrancada histórica. E os palmeirenses, para secar os corintianos, começam a dar parabéns pelo hepta. E aí o Dudu falou o seguinte, com quem está a pressão, afinal? A pressão está com quem persegue e tem o melhor elenco, os atuais campeões, ou a pressão está com quem se sustenta na liderança há muito tempo? Veja o que o Dudu diz. Acho que a parte deles, né? Porque até algumas rodadas a gente estava 17 pontos deles e agora a gente está 5. A gente tem grande possibilidade de fazer um grande jogo lá, de vencer e diminuir para 2 ainda. O Brasil todo vai parar para ver esse jogo, né? A gente espera que a gente possa fazer um grande jogo, possa estar bem concentrado, bem equilibrado para a gente conquistar a nossa vitória. E eu te interrompi, se você fosse o técnico da seleção, você ia ter sensibilidade com os clubes ou ia pensar na Copa do Mundo? Teria, porque o técnico da seleção representa uma entidade chamada CBF, que tem como principal competição no nosso país o Campeonato Brasileiro. Então ele não faz teste? Então a CBF tem que zelar pelo Campeonato Brasileiro e também lutar pelos interesses da seleção brasileira. Se ela não é competente para aliviar o Campeonato Brasileiro das datas FIFA, ela não pode punir os clubes com isso. Então, acho que todos os testes, André, já foram feitos. Tudo bem, ele vai usar lá o Diego alguns minutos, o Diego Souza outros minutos. Ele quer ver o Diego, que ele não pôde ver no último jogo, que estava machucado. Ele quer ver o Diego em campo. Olha quanto que o Diego já tem de carreira, quanto que o Diego Souza já tem de carreira. O potencial desses jogadores, André, já são sabidos. Eu acho que esses jogos, na minha opinião, não deveriam ser determinantes para uma convocação para uma Copa do Mundo. O Tite conhece as características do Diego, sabe como ele pode se encaixar, sabe do potencial e pronto. E teve outros jogos, tudo bem, na última convocação o Diego não pôde atuar porque se machucou. Mas, nesse momento, me parece uma punição muito séria aos clubes, que fazem um investimento muito grande também, André. Desculpa, mas isso tem que ser levado em consideração. Olha, eu acho que isso é problema para Marco Paulo Del Nero e não para o Tite. Mas o Marco Paulo Del Nero é o chefe do Tite. A próxima vez... O problema do Marco Paulo Del Nero, não do Tite. A próxima vez eu vou sentar entre vocês, porque vocês são brigam, tá?